Então, e hoje vamos fazer mais uma crítica a mais uma conversa do Maluco Beleza. Desta vez, António Machado é o convidado e já conhecia a pessoa, António Machado, sabia que era uma pessoa com imensa graça e bastante profissional e muito boa no trabalho dela. Sinceramente, descobri algumas coisas, aliás, descobri bastantes coisas sobre ele. Não só como pessoa, mas também no mundo profissional, que eu achava que até tinha uma ideia bastante próxima daquilo que ele já tinha feito, mas até descobri bastantes coisas que afinal ele tinha feito e eu não fazia ideia. Mais uma vez, já começamos a falar de coisas positivas retiradas aqui desta conversa. Portanto, o início é sempre engraçado, mas especialmente engraçado com o António Machado, sem dúvida. Portanto, a introdução foi bastante simpática e engraçada. Nota-se que eles já têm uma ligação prévia. Depois, durante a conversa, nota-se o quão prévia é essa ligação. Portanto, já é mais um ponto positivo, que é o facto de eles se darem bem, e nota-se isso bastante logo de início. O que é sempre bom, é positivo e faz com que a própria conversa acabe por fluir um pouco melhor. De certa forma, há um ponto negativo, que é o facto da conversa fluir bastante bem e deles já se conhecerem, acaba por puxar outros assuntos com mais facilidade, o que leva a que depois as perguntas dos patronos não sejam tão lidas, ou a quantidade de perguntas lidas seja menor. Porque lá está, vão-se perdendo pelo meio de conversas paralelas, mas é sempre bom, porque mesmo essas conversas paralelas é conversa que se aproveita e que nós gostamos de ouvir, ou seja, é um ponto negativo, mais ou menos. Das primeiras coisas que falaram de experiências de teatro e TV e também algumas brincadeiras, algumas situações habituais de acontecer ali no mundo do espetáculo e ali principalmente a nível do teatro e essas coisas. Portanto, vale a pena depois irem rever, porque é divertido e é aquilo de que se fala. Depois comentaram o início do António Machado, o início dele não, o início da carreira, que foi por volta de 94 e foi muito interessante. Não vou falar em pormenores para não estragar, mas quem ainda não viu, vão ver. Falaram depois daquilo que, quando há convidados deste género, se costuma sempre falar, e que o Unas puxa sempre esse tema, e acho interessante, pelo menos para ter uma ideia de qual é que é a opinião, que é aquela questão da fase do deslumbramento, de quando se começa a carreira ou de quando a carreira começa a correr realmente bem, e naturalmente ambos do Una já sabemos qual é que é a opinião, mas o António acabou por admitir que realmente também passou por essa fase do deslumbramento, em que tudo corre bem, em que achamos que conseguimos tudo, e que depois ao longo disso, depois ao longo desta conversa vamos descobrir o que é que depois pode não ter corrido assim tão bem, ou menos bem. Depois falaram também de continuaram a divagar um pouco sobre a carreira do António e falaram de várias peripécias, mas também daquilo que correu menos bem durante a carreira, algumas questões assim mais complicadas, mas tudo relacionado com a carreira. Foi uma das partes mais interessantes da conversa, que eu pessoalmente gostei bastante. Comentaram depois também os primeiros passos do António, não na carreira, mas como humorista. Portanto, especificaram um pouco aquela altura em que ele se definiu mesmo como humorista, e parece que foi um pouco complicado haver essa separação, porque depois ele fez também uma altura em que ele fez
um programa em que havia muitas imitações e que ele faz muito bem, sinceramente. Ele, como imitador, penso que até aos dias de hoje ainda não apareceu ninguém. Mesmo o Luís Franco Bastos não chega a ser tão bom como o António, pelo menos é a minha opinião. Mas acho que, se forem a ver, se analisarem, mesmo pessoas mais novas que possam estar a ver e que conheçam mais o Luís Franco Bastos, aconselho-vos a irem ver algumas questões do programa Contra-Informação. Portanto, vão dar uma vista de olhos pelo YouTube, porque havia a maioria que era dividido por várias pessoas, mas havia muitas personagens, muitas imitações que eram feitas pelo António Machado, e vão-se a perceber que realmente o nível dele é um nível bastante alto e tem mesmo muita qualidade. E falaram um pouco mais seriamente, e percebeu-se ali então que o António também sabe falar a sério, é verdade. Não é só aquela pessoa brincalhona e que está sempre a dizer piadas, que normalmente os humoristas sofrem muito isso, que é, têm que estar sempre a rir e sempre a dizer piadas e nunca podem estar sérios. Normalmente, se um humorista está sério, as pessoas que o reconheçam na rua, por exemplo, ficam logo muito, muito impressionadas e muito mal impressionadas. Normalmente acham logo que é uma pessoa que, afinal de contas, é humorista, mas é uma pessoa mal encarada e etc. E não é verdade. Um humorista, só porque tem como profissão ser humorista, não está sempre a rir, não está sempre... portanto, é uma pessoa como qualquer outra, uma pessoa normal, e quando é para falar a sério, sabe falar a sério. E nesse caso, o António provou uma vez mais que é uma pessoa de carne e osso, como nós. Alongaram depois também a conversa para uma questão que a mim pessoalmente me interessou muito, porque eu também tenho este interesse. Falaram da paixão do António por carros e por velocidade. A mim pessoalmente é um tema que me agrada bastante, dos carros e a velocidade, e portanto adorei terem tocado neste ponto. Claro está que eu não fazia ideia que o António tinha esta adoração ou esta paixão, e alongaram muito a conversa nessa parte. Falaram de muitas coisas, muitos pormenores engraçados. Também falaram um pouco mais a sério dentro deste tema. Falaram daquelas questões, não quero estar aqui a adiantar muito. Falaram também daquelas questões de os comportamentos das pessoas quando vão a conduzir, quando vão na estrada, e depois, quem não viu, tem que ir ver. Depois, não houve muito mais que isso. Aqui está, não quero, como eu agora não quero mesmo adiantar muito sobre as conversas, tento aqui gerir um pouco, fazer um resumo, não chegando tanto a pormenores. Acho pessoalmente que as perguntas dos patronos que foram lidas, apesar de não terem sido muitas, foram todas muito bem aproveitadas. Ou seja, as perguntas foram todas muito bem respondidas. Portanto, as pessoas que tiveram a sorte de ter perguntas respondidas não se podem queixar, porque as respostas foram sempre muito completas e levaram sempre a outras conversas, lá está, mais paralelas, mas as respostas foram dadas. Já agora aconselho quem não é patrono a ser, porque é sempre bom, porque vêm depois, têm sempre acesso a uma parte, digamos, no YouTube normalmente é disponibilizado 4 partes, e quem é patrono tem depois acesso, mesmo que seja um patrono do valor mínimo, tem sempre acesso depois a uma quinta parte, que pode ser muito maior, pode ser uma parte ali mais pequena, mas vale sempre a pena, e depois têm sempre o direito a fazer as perguntas, que mais uma vez compensa bastante, dependendo do convidado e dependendo do andamento da conversa. Podem ter a sorte da pergunta ser lida ou não. E mais que isto, não posso fazer. Quero apenas agradecer a quem está a ouvir, e agradecer que deixem a opinião positiva ou negativa. Se houver algo que achem que eu deva melhorar, digam,
mas por favor, se comentarem, digam especificamente o que é que acham de bem e o que é que acham de mal. Não vale a pena ficarmos aqui a divagar. Assim sendo, até uma próxima e obrigado mais uma vez por estarem a assistir.